dia, boa tarde, boa noite pessoal, como estão vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fenômeno Ufologia com seriedade e objetividade na internet. E hoje nós estamos com o vídeo número 2, falando sobre OVNIs no estado do Paraná. E no programa de hoje nós vamos falar sobre 3 casos interessantes em que surgiram vestígios físicos no solo, e um caso de avistamento muito interessante que aconteceu em uma determinada região aqui no estado do Paraná. Então, antes da gente conhecer o conteúdo de hoje, eu convido você que não está inscrito neste canal a se inscrever, ajudar a gente a divulgar ufologia séria, honesta e objetiva, com informação de qualidade e com muita seriedade, certo? Então se inscreva, é rapidinho, deixe também seu like para ajudar a impulsionar o canal, curta, comente e compartilhe. Coloque nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no Twitter, onde você puder compartilhar esses conteúdos. E assim a gente vai expandindo o conhecimento sobre este conteúdo, certo? Então agora vamos conhecer os casos que a gente vai abordar no programa de hoje. No primeiro caso, nós vamos abordar o mistério de vários círculos que surgiram numa plantação de soja lá em São Jorge do Ivaí. Mas não é aqueles círculos como a gente vê, os chamados agroglifos, em que a vegetação está dobrada. Não, é algo bem diferente, como você vai ver agora. Esses círculos surgiram na região de São Jorge do Ivaí. Aí você está vendo o mapa do estado do Paraná. A cidade de São Jorge do Ivaí está destacada em vermelho aí no mapa do estado do Paraná. Pois bem, em fevereiro de 1991, surgiu em uma determinada propriedade uma marca circular com 3 furos. E isso foi noticiado lá na televisão local, na Rede Globo local. E com base nessas notícias, uma equipe do CIPEX foi até o local para investigar os fatos. Chegando no local, eles encontraram esta marca. Então era um campo de soja, então havia vegetação inicialmente dentro dessa marca, e com o pouso de um possível objeto, essa vegetação morreu e ficou esses 3 buracos como a gente vê nessa imagem. Os pesquisadores do CIPEX mediram o círculo e constataram que ele tinha 30 metros de diâmetro, e esses 3 furos formavam um triângulo quase perfeito. Já os orifícios, eles tinham aproximadamente 80 centímetros de profundidade por 10 centímetros de largura. Um detalhe curioso é que quando a imprensa esteve no local, ela mediu o círculo também, e na ocasião o círculo tinha apenas 8 metros, o que significa que esse círculo cresceu expandindo até 30 metros. A 2 metros dos 3 orifícios havia um sulco, uma marca em forma de V, que realizava um corte de ponta a ponta no círculo. Curiosamente, a soja que se encontrava no meio do círculo estava intacta naquela ocasião. A poucos metros do local existia um segundo círculo de soja seca que não apresentava orifícios. Então aí você está vendo a marca. Em alguns pontos a soja seca estava deitada no sentido do centro para fora, como se alguma coisa tivesse pressionado a soja para que ela se expandisse. Aí você está vendo a imagem. Os pesquisadores também descobriram que aproximadamente 20 aparelhos de televisão nas residências próximas a essa plantação e outros 10 terminais de computador que pertenciam à Cocamar local, que é uma empresa de agropecuária, queimaram no mesmo dia. Mesmo que não houvesse tempestade, mesmo que a empresa tivesse para-raios, aconteceu a queima desse equipamento. Isso pode ser ocasionado por uma forte interferência eletromagnética que tenha sido emanada na hora que a marca foi feita, né? E não foi apenas esses 2 círculos encontrados na região rural da cidade. Um terceiro círculo de soja foi encontrado na fazenda do veterinário Júlio Grochowski, a 5 km de São Jorge do Ivaí. E esse círculo ele tinha 14 metros de diâmetro e apresentava um pequeno orifício em seu centro, com aproximadamente 10 centímetros de largura por 5 centímetros de profundidade. E havia 2 fileiras de soja que ainda estavam verdes,
perpendiculares que cruzavam o círculo central, uma à direita e outra à esquerda do orifício central. Aqui então nós temos a imagem desse orifício. Um quarto círculo de soja foi encontrado na fazenda do Sr. Darcy Zec Crivolaro. E este círculo também tinha 14 metros de diâmetro e um orifício na região central com 23 centímetros de largura por 5 centímetros de profundidade, aproximadamente. Agora um detalhe interessante. Toda a plantação, a soja, já estava com tons amarelados, porque estava próximo da colheita. Mas o círculo, a soja que estava dentro do círculo, ela estava verde, o que contrastava com o resto da vegetação. E outro detalhe interessante é que na época em que o círculo foi encontrado, saiu uma pequena fumaça cinza de dentro desses orifícios. A 5 km da cidade de São Jorge do Ivaí foram encontrados outros 2 círculos. Um deles também apresentava 3 orifícios, com características idênticas àquele primeiro que foi pesquisado, e as medidas de profundidade, largura e distância também eram equivalentes àquele primeiro círculo que foi investigado. Agora um detalhe interessante é que foi feito um teste com uma bússola, e essa bússola girava descontroladamente quando se aproximava desses orifícios. Ela girava para um lado para o outro, às vezes em 360 graus, indicando que havia uma forte variação eletromagnética no local onde essas marcas foram encontradas. Um efeito que é muito comum em locais de pouso de discos voadores. Os pesquisadores do CIPEX coletaram amostras de planta e levaram a laboratórios da Universidade Federal do Paraná, onde foram analisadas. E nas amostras também se detectou uma forte variação eletromagnética. Entretanto, os físicos que analisaram essas amostras acreditam que isso tenha sido causado por meteoros que teriam caído ali. Entretanto, nunca foi encontrado qualquer meteorito ali naquela região ou próximo das marcas. E aí ficam os questionamentos, né? Por que várias marcas muito similares entre si, com a perfuração, não era uma cratera, era uma perfuração com variação eletromagnética, com um efeito eletromagnético no ambiente, nas plantas, nos equipamentos elétricos próximos, algo que a gente vê em milhares de casos ufológicos aí pelo planeta. E aí um detalhe curioso, que embora ninguém tenha visto a marca ser feita, pessoas viram OVNIs naquela região bem no período em que essas marcas surgiram. Então houve testemunhas de objetos voadores não identificados passando sobre a região naquele intervalo de tempo quando as marcas foram feitas, o que sugere que a origem venha daí. E um outro detalhe interessante, que no mesmo período surgiu uma marca semelhante numa plantação de soja na cidade de Pato Branco, ao sul do estado do Paraná. A investigação foi realizada, não encontraram qualquer meteorito, mas detectaram também forte variação eletromagnética no local e nas plantas afetadas. Então realmente é um caso bastante interessante, né? Possivelmente pouso de OVNIs em diferentes pontos daquela cidade de São Jorge do Ivaí e também ali em Pato Branco. E não é o único caso com vestígios físicos. Aqui no Paraná nós temos vários casos assim, com pouso de objetos não identificados e que deixaram vestígios, né? Obviamente. Este outro caso que a gente vai abordar agora ocorreu na cidade de Lapa, que fica ao sul da cidade de Curitiba, em torno de 60 quilômetros da cidade de Curitiba. Então aí você está vendo em vermelho a cidade de Lapa, no estado do Paraná. Lapa é uma cidade ligada ao tropeirismo, ou seja, aquelas caravanas, né, de boiadeiros levando gado, comprando, vendendo. Então Lapa era um ponto de parada desses boiadeiros. Aí você está vendo algumas imagens da cidade. E a cidade mantém a sua arquitetura original. As ruas são de paralelepípedos, existem réplicas de luminárias antigas. Ali nós temos muitos imóveis tombados pelo patrimônio histórico, preservados e tudo. E nessa cidade aconteceu o famoso Cerco da Lapa, em janeiro de 1984. Um violento episódio quando revoltosos vindo do Rio Grande do Sul cercaram a cidade, que ficou sitiada durante dias, resultando na morte da guarnição que defendia a cidade. Mais tarde a rebelião foi vencida, né? E a cidade histórica acabou sendo muito lembrada em função desse fato.
Um outro ponto turístico da cidade é a chamada Gruta do Monge. Aí você está vendo algumas imagens. Nessa gruta teria habitado durante algum tempo o monge João Maria. Aí nós temos algumas imagens desse monge. O monge João Maria é uma figura controversa, mas muito comentada no interior do estado do Paraná, que teria andado por várias cidades, desde a região de Lapa, União da Vitória, Guarapuava, Pinhão, Irati. Toda essa região ali ele teria caminhado, feito pregações, feito curas, milagres e vários efeitos paranormais. E aí então, ao longo da sua história, locais onde ele passou se tornaram sagrados. Então as pessoas vão a esses locais em busca de cura. Às vezes é uma fonte, às vezes é um local onde ele tenha passado uma noite, ou mesmo a gruta onde ele viveu durante algum tempo. Pois bem, em outubro de 1998, moradores da zona rural observaram luzes sobrevoando a região. O Sr. Pedro e a família dele, que tinha uma propriedade na zona rural, observaram um desses objetos que sobrevoa a propriedade onde eles moravam. Esse caso, então, ele aconteceu logo após o anoitecer, quando a família ouviu um estranho zumbido. Então eles foram para fora da residência para observar o que poderia estar causando esse barulho e observaram um objeto luminoso que surgiu por trás de um morro próximo. Esse objeto passou por cima da casa, pairou sobre uma árvore e depois se posicionou sobre um pinheiro. E depois esse objeto naturalmente desapareceu em alta velocidade. Alguns dias depois, a árvore onde esse objeto pairou foi secando gradativamente e apresentou sinais de exposição ao calor, mas sem apresentar sinais de queima. Então ele estava aparentemente bastante desidratada, mas sem estar com vestígios de queima, né? Uma parte da árvore, aquela exposta ao objeto, apresentou esses detalhes. A outra parte, do outro lado, que não estava exposta ao objeto, ela se manteve ainda por algum tempo. E aí, durante a investigação realizada no local pelo ufólogo Júlio César Godard, do CIPEX, se percebeu que outras árvores também foram danificadas, indicando a trajetória do objeto. Exatamente onde ele passou, as árvores foram sendo danificadas. Então, um caso bastante interessante também. Então aí você viu algumas imagens, né, da região, das árvores afetadas, e é um caso bastante interessante. E aqui você está vendo algumas folhas que foram coletadas na ocasião. Hoje está de posse do arquivo do CIPEX. Repare que elas estão cortadas, porque essas plantas elas foram analisadas depois em microscópio, então por isso que foi feita a extração de material delas para fazer essa análise, que não teve nenhum dado interessante adicional. Muito bem, e agora vamos conhecer o terceiro caso. O terceiro caso aconteceu no município de Ponta Grossa. Aí você está vendo Ponta Grossa no mapa do estado do Paraná, que é uma cidade com 400 mil habitantes, a 100 km de Curitiba. E este caso em específico aconteceu no distrito de Biscaia, dentro do município de Ponta Grossa, mas a 20 km da sede do município. Então, o que aconteceu nesse caso? 2 geólogos, chamados Clóvis e Paulo, estavam a serviço da Mineropar, que era uma empresa, na época uma empresa pública do estado do Paraná, que era voltada a estudos geológicos. Eles estavam em uma área de reflorestamento pertencente ao antigo Banestado, que era um banco regional aqui do estado do Paraná, e que hoje já não existe mais. Eles realizavam trabalhos de geologia nessa região entre março e novembro de 1998, no mesmo ano dos casos ocorridos lá na Lapa. Em março de 1988, estes geólogos trafegavam por uma estrada rural, a trabalho, quando se depararam com 2 marcas no meio da pista. Essa estrada estava dentro da área de reflorestamento, bem próximo a um local onde ocorre extração de talco. Como o lugar ali é desabitado,
sendo que a casa mais próxima fica a 1 km do local, é pouco provável que a marca possa ter sido feita por algum tambor ou algo parecido, pois o acesso ali ao local é realmente muito difícil. Esses geólogos, então, eles mediram as marcas, constatando que elas tinham 80 centímetros de diâmetro e pareciam ser originadas por algum tipo de queima, porém não pareciam ser originadas em um processo de queima normal. E aí, tentando entender o que tinha acontecido, eles pegaram aquele martelinho que a gente vê ali na imagem e reviraram um pedaço de terra e perceberam que abaixo dessa marca também estava queimado. Então, muitos centímetros abaixo dessa marca que você está vendo aí também estava queimado. E curiosamente havia uma espécie de elemento oleoso dentro dessa marca que eles não puderam identificar ali no momento. Logo depois que esse caso aconteceu, o dono do local mandou passar uma patrola, que é aquele equipamento que aplana essas estradas rurais e tudo, e depois colocou um pouco de cascalho lá para facilitar o tráfego. E assim acabou destruindo essas marcas. E depois que essas marcas foram destruídas, os geólogos entraram em contato com o CIPEX para relatar o que tinha acontecido e forneceram essas duas imagens que a gente observa aí. Mesmo com as marcas destruídas, a equipe do CIPEX foi até o local em busca de mais informações e tentando encontrar algum vestígio que tenha ficado no local. Infelizmente não encontraram nada de anormal, mas encontraram relatos de pessoas que avistaram luzes sobre a região com muita frequência. Então aí você está vendo a estrada como ela ficou depois da ocorrência, e aí então o mistério sobre a origem dessas marcas permanece. Ainda em Ponta Grossa ocorreu um caso bastante interessante na barragem de Alagados. A barragem de Alagados é essa barragem que a gente está vendo aí, que fica na divisa dos municípios de Ponta Grossa, Carambeí e Castro. O caso ocorreu em maio de 1995, por volta das 18 horas e 30 minutos. Envolveu várias pessoas e houve muitas testemunhas diretas dessa ocorrência. 9 delas estavam em um grupo que jogava futebol em um campo pertencente a uma das chácaras da região. E na beira da represa e ao longo de rios que percorrem a região, havia várias pessoas que estavam pescando. E foi então que surgiu um objeto de aparência metálica, com coloração grafite, e que emitia flechas luminosas que variavam do laranja ao avermelhado. Por volta das 18h30, então, o sol já estava se pondo, então já estava um pouco escuro, mas mesmo assim, devido à posição do objeto, distância e manobras que ele estava fazendo, foi possível perceber esses detalhes. Esse objeto voava em movimentos circulares e foi sendo observado por muito tempo. E o curioso é que durante o tempo de observação do fenômeno, esse objeto desapareceu 2 vezes. Na última vez que ele apareceu, ele se aproximou muito desse grupo e fez um voo rasante, passando por cima da represa e se aproximando desta ponte que a gente observa aqui nessa imagem. Este é o rio Jutuba, um dos rios que alimenta a represa. Havia alguns pescadores ali bem junto dessa ponte e estavam pescando. E esse objeto ele foi sobrevoando sobre o rio e iluminou essa ponte, assustando o grupo, que saiu correndo, deixando todos os apetrechos de pesca e os peixes que já haviam pescado, deixaram ali e só tiveram coragem de voltar no dia seguinte. Nos relatos de quem viu, esse objeto era realmente muito bonito. Depois que escureceu, ele ficou muito brilhante, fazia movimentos erráticos sobre a região e era bastante luminoso. E era também bastante silencioso. Então esse foi o nosso programa de hoje, a parte 2 de OVNIs no Paraná. Deixe aqui nos comentários qual foi o seu relato preferido de hoje. Curta, comente, compartilhe, publique lá nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, e vamos disseminar a ufologia séria, honesta e objetiva. Participe também do nosso grupo do Telegram. Nós temos o link aqui na descrição do vídeo. É um grupo muito legal, cheio de gente bacana falando sobre ufologia. E aqui na descrição você encontra também links para esses casos lá no Portal Fenômeno, onde eles foram publicados pela primeira vez, certo?
E é isso, ficamos por aqui então. Continue com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço, tchau!